Hoje é um dia importante para nós porque nós estamos em Brasília. Na verdade, a gente não está em Brasília, mas somos o deputado federal que nos representa em Brasília, que é o ilustre deputado Stefanes. E, diferente da gente, ele vive, né? Porque a gente dá notícia de Brasília, mas ele vive o clima de Brasília. Enquanto a gente estava se preparando para o programa, ele estava falando com a Câmara Federal, tentou um contato com o Nicolas para ver se a gente falava com ele no ar, mas o Nicolas é um baixinho procurado, né? Esse é. Vamos lá. O Nicolas é muito bom deputado, viu? Pessoa inteligente, bem intencionada, que faz um belo trabalho pelo Brasil. Vamos lá? Vamos lá. São 18h09. Vamos para a primeira notícia, Gê, que não poderia ser outra. Vamos tratar da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que vai investigar as fraudes no INSS e receberá amanhã o plano de trabalho do relator, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. A comissão também deve votar 35 requerimentos. A reunião está prevista para as 9h da manhã. Os parlamentares também podem escolher o vice-presidente, segundo informou o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, na reunião de instalação. O relator quer conversar com os ex-ministros da Previdência Social, Eduardo Gabas, cadeia, do governo Dilma Rousseff, cadeia, José Carlos Oliveira, do governo Bolsonaro, e Carlos Roberto Lupe, do atual governo Lula. Espera um pouquinho. Eu te interrompi e falei cadeia para o Eduardo Gabas. Sabe quem é esse cara? Sabe aquele consórcio que comprou ventilador, comprou aquecedor de cabelo, secador de cabelo para o Nordeste? Sei. Foi comandado por esse meliante, que já... nunca foram entregues, e são centenas de milhões. Envolvido o Flávio Dino, o outro ministro que é o governador da Bahia. Isto vai ser um charivari. Desculpa, Henrique, mas não dá para deixar de lembrar quem é o Gabas. Tudo bem. Bom, o deputado federal delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, convocou hoje o Frei Chico, ou pediu para a convocação do Frei Chico. Pediu, a primeira reunião vai ser amanhã. O irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Frei Chico ocupa ainda o cargo de vice-presidente do Sindinap, sindicato acusado de ter arrecadado 259 milhões de reais em descontos considerados irregulares em aposentadorias entre os anos de 2019 e 2024. Abre aspas. Convoquei Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente do sindicato que arrecadou 259 milhões em descontos suspeitos de aposentados, para depor na CPMI do INSS. De acordo com as investigações, o Sindinap, vinculado à força sindical, foi a terceira entidade que mais recebeu recursos via descontos em benefícios previdenciários durante o período analisado. A Polícia Federal apontou que o sindicato não apresentou documentos que comprovassem a autorização prévia dos segurados para a realização dessas cobranças. Segundo o relatório da Controladoria Geral da União, 76,9% dos beneficiários que tiveram descontos vinculados ao Sindinap afirmaram nunca ter autorizado tais cobranças. Bom, ao meu lado está o deputado federal Reydon Stefanes. Todo o tempo para o senhor, exponha, Obrigado, Gê. Fique à vontade. O senhor estará no Teatro de Operações desta que eu espero seja a CPMI, que realmente tem que acabar essa história das pessoas. Não, isso troço vai acabar em pizza. Né? Eu acho que iria acabar se o presidente fosse o senador Omar Aziz. Esse governista teria feito da CPMI uma coisa triste, ia fazer narrativas e não apurar a verdade. Agora, o novo senador, o senador do Podemos, o Carlos Viana, que foi eleito presidente, é um homem sério, quer a verdade. O relator, que é o Alfredo Gaspar, do União Brasil, um deputado federal muito sério, muito bom, e vão apurar a verdade, que é o que nós queremos. A roubalheira foi muito grande. Nós estamos falando de quase 10 bilhões de descontos indevidos, fora perto de 90 bilhões de empréstimos consignados indevidos. Nós vamos de 100 bilhões de reais para mais.
Ou seja, é um roubo muito grande. Os aposentados já são pessoas que normalmente lutaram uma vida toda para no final agora ganhar um salário mínimo, para ter muita dificuldade para viver, não comprar nenhum medicamento no final do mês, e o pessoal foi roubá-los. Frei Chico é um apelido, porque na verdade ele não é Frei, é o irmão do Lula, e que é o vice-presidente de um dos maiores sindicatos do país ligados aos aposentados, e que roubava os aposentados. E agora, o deputado Fábio pediu a presença dele, o deputado Maurício Marcon também pediu a mesma coisa, e várias outras pessoas, o filho do Lewandowski, o Henrique Lewandowski, que é advogado desse e de outros sindicatos, porque eles montaram um esquema muito grande, e há parlamentares que recebiam mesada deles. E nós temos que apurar isso. Esse pessoal tem tudo que ir para a cadeia. Isso aconteceu já há muitos anos, mas foi nesse governo do PT que as coisas estouraram. Porque uma coisa é você ter um desconto autorizado, outra coisa é você ter um desconto não autorizado, como aconteceu nesse governo, e estou falando de bilhões de reais. É um roubo muito grande, que essa CPMI com certeza vai apurar a verdade agora com essa nova direção. Porque antes ia ser uma pizza muito grande, a narrativa ia ser tão ruim que eles eram capazes de dizer que o Frei Chico, irmão do Lula, era ligado ao Bolsonaro, de tão sem vergonha que são esses senadores. Agora, com essa nova direção da CPMI, o Carlos Viana, o Alfredo Gaspar e os novos membros, muda muito. O governo deve estar, a palavra certa é borrado, porque vão apurar a roubalheira que inclui o governo do PT, que inclui os esquerdistas e os sindicalistas no maior esquema de corrupção do Brasil. Agora, eu queria dizer o seguinte, hoje eu já fui provocado, de manhã, quando eu falava em Cascavel, alguém entrou ao vivo e disse, bom, e se esse José Carlos de Oliveira, do governo Bolsonaro, estiver envolvido? Quero que vá para a cadeia igual. Sem dúvida. Estão brincando? Nada é salvo-conduto para roubar os velhinhos. O Gabas, eu sei que é bandido. É minha responsabilidade o que eu estou dizendo. O Carlos Roberto Lupi, ele já foi tocado do governo Dilma. Sim, não, e há uma pessoa muito próxima dele que recebia mesada, já está documentado isso. Ou seja, há um cheiro muito ruim ligado ao presidente do PDT. Cheiro de angorado rabobola. Manja? Agora, eu tenho uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Me desculpa, mas não posso me furtar disso. Que dia que ele vem aqui para lançar o partido aí com o Requião? Ah, não faço ideia. Mas vem aí, parece que é sexta-feira que ele vai estar aqui. Requião só entra em fria, né? Vão lançar o partido e tal, vão lançar na URCA, na União Recreativa Cultural do AU. Grande. Bacana lá, bacana. Muito legal o clube e tal. E tem muita convenção que acontece ali, está muito bem situada no Centro Cívico. Está tudo bem, mas e o discurso de moralidade, Roberto Requião? Como é que faz? Se perdeu, né? Ele se aliou ao PT, se aliou ao Lula, e agora com o Carlos Lupi fica muito ruim. Pois é. O que o senhor acha, deputado, que vai acontecer nesta CPMI? Muita gente vai cair, principalmente desse governo? Eu acho que muitos deputados que recebiam mesada dos sindicatos, muitos sindicatos, e a esquerda e o próprio presidente Lula. Esse é um esquema tão ruim quanto o Petrolão, o Mensalão e outras coisas que o PT fez de errado. Quando o PT não está mentindo, está roubando. Quando está roubando, está mentindo. Esse é o PT. E agora, mais uma vez, foram pegos com a boca na botija. Eu li numa matéria hoje, eu não me lembro qual foi o site, se foi no G1, se foi na CNN, ou no Metrópolis, eu não me lembro, que havia alguns casos desta fraude que era feita, que esses empréstimos consignados estariam lá nos próximos 100 anos da pessoa aposentada. Então a pessoa tinha que morrer, nascer de novo, morrer de novo, ela ia continuar pagando. É descontado 20 anos, 10 anos, a pessoa faz um desconto indevido, e o pior é que os aposentados normalmente não acompanham os seus olerites, não vê nem que está sendo descontado. Nem sabe. Aliás, eu recebi uma denúncia lá na Rádio Estúdio 92.3 de Cascavel, ao vivo e tal, a pessoa, um companheiro meu, advogado e tal, falando que a mãe dele, ele disse, eu entendo de previdenciário e tal, e fui ver o lerite da minha mãe e tinha um desconto. Eu falei, mãe, mas o que é ele? O advogado me contando.
Mas o que é isso? Não, meu filho, vem pronto e tal. Porque as pessoas na terceira idade, você que está em Curitiba, na 92,9, Icaraíma, 94,7, Guaíra, 91,7, Cerro Azul, 90,5, Estúdio, 92,3, de Cascavel, e tem um parente que às vezes está sendo descontado, por favor, preste atenção, oriente. Tem muita gente. E como é que é o desconto, Henrique? Mais 100 anos? 100 anos de desconto. É uma O cara tinha barbaridade. que morrer de novo, nascer de novo, vai continuar pagando até morrer de novo. Sabe por quê? Porque ele vai ser abençoado. Vai. Sabe por quem? Vai ganhar um terreno no céu. É o Frei Francisco. Que de freio não tem nada. Mas sabe onde é que é o céu deles? Dele, do irmão dele, esse que é o presida aí. Que barbaridade. Ele vai no fim de semana, eles fazem aquelas imagens dele numa academia de ginástica. Aí ele está com um pezinho. Stefanos, você conhece de peso e tal, você conhece da academia. O velho está com um pezinho de 3 quilos. Você é maldoso, ele tá fazendo musculação Não, lá. pare, Deixa pô. ele. Não, mas o Lula ele perdeu a noção do que é do É um ridículo. Né? ridículo. O que ele fez agora, durante a sexta-feira passada, onde ele foi numa reunião ministerial e chegou lá e disse: eu falei com o ministro da Agricultura que aquele comercial não podia ser. Como é que a gente põe um senhor negro e desdentado para representar o Brasil? Cadê esses esquerdistas para criticar, para exigir que ele seja punido? Se fosse o Bolsonaro a falar uma coisa dessa, ou alguém da direita, o mundo caía. A imprensa fica muda. Cadê a Camila Pitanga? Cadê o Gilberto Gil? Cadê o Lázaro Ramos? Cadê todos esses esquerdopatas? E o Renatinho da Assembleia, não esqueça. Né? E o Renato Freitas? Cadê essa turma para exigir que ele seja punido, para exigir que o Ministério Público haja? Cadê o Ministério Público? Cadê a imprensa? É uma vergonha um presidente racista e ninguém fala nada. Ele já falou outras fases tão ruins quanto essa ou piores. Me lembro quando ele chegou para as mulheres... Ele é homofóbico, não, claramente. Quando ele chegou para as mulheres do partido dele, a Jandira Fegali e outras deputadas, vamos chamar as mulheres do grelo duro para vir defender a gente aqui. Cara, esse é o tipo de linguajar que ele usa e ninguém fala nada. É uma coisa chula, uma coisa de baixo nível. É muito triste e a imprensa muda. Você não vê a Globo nem tocou no assunto. Não. Sim, mas o Sidônio está mandando Pix, né? Agora, veja, esse nível de corrupção, esse nível de desfaçatez, esse nível triste de falta de compromisso, sobretudo com a pátria, não é um compromisso ideológico, Stefanes. Não é uma questão de ser de direita. Eles quebram o Brasil por poder. É o que ele está vendo agora com a questão das tarifas. É isso. Ele prefere enfrentar o Trump e fazer gracejos e falar bravatas do que tratar assuntos de maneira séria, porque isso pode dar voto. Então, ele que se lasque o Brasil, eu quero que esses esquerdopatas votem em mim e eu vou fazer esses gracejos. Pois é, mas acontece o seguinte, o Brasil, de verdade, não aguenta sem renda. Porque é muito fácil ficar fazendo esse proselitismo com o dinheiro dos impostos do Brasil laborioso, do Brasil que trabalha e que manda dinheiro, por exemplo, para o Maranhão, sem desrespeitar ninguém do Maranhão, pelo amor de Deus, mas tem mais gente no Bolsa Família no Maranhão que na força de trabalho. Isso é possível por quê? Porque o Brasil, como um todo, trabalha. Agora, esse Brasil, como um todo que trabalha, vai ter problemas seríssimos na sua arrecadação. E quando tiver a diminuição do bolo, não tem como... Sabe, quando um bolo de moranguinho é dividido entre muitos, ele sempre será um bolo de moranguinho. Quando ele for um bolo do que produz o raciocínio do Lula e da mulher dele, é um bolo que eu não posso dizer do que é. Mas daí também ninguém quer um pedaço, né? Hein? É verdade. Bolo do quê? Caca? Do quê?
Um bolo de caca? Um bolo de caca. Que coisa isso, gay Adel? isso. Adel. Não me fala. Olha, Adel, que gay. Mas Um bolo de caquinha. Eles não fazem caquinha, cara. A esquerda faz merda. Não posso falar. Grande, né? Mas, e você veja, essa semana na Câmara, acho que a única coisa positiva que vai ter, nós vamos votar provavelmente na quarta-feira a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é uma coisa justa. Nós vamos, inclusive, propor para aumentar para R$10.000 a isenção. É uma proposta que o meu partido, o PSD, vai fazer, e deve ser acompanhado pelo PL, pelo Republicanos, Podemos, PP e outros, porque 5.000 está muito defasado. Eu acho que 10.000 já seria uma boa situação, isentar de pagamento de imposto de renda. Esse assunto vai estar na pauta agora, quarta-feira, o Arthur Lira é o relator, e a gente deve aprovar. Agora, tirando isso, a Câmara só tem coisa ruim, e o Supremo sufocando. Falar em Supremo, eu acho que todo mundo deve ter visto que o Trump recebeu um documento assinado pelas 81 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu estou falando de Intel, de Dell, de Meta, a Meta é Facebook e Instagram. Eu estou falando da Trump Media, estou falando da Rumble, que antigamente eram só as duas que estavam no processo, né? Estou falando da Google, estou falando da Microsoft, eu estou falando da Apple. As maiores empresas do mundo americanas entraram com uma representação contra o Alexandre de Moraes, o Supremo do Brasil, para o Trump, pedindo providências em função da censura que acontece no Brasil. Perseguições, imposições de decisões ilegais a essas empresas. E na hora que você Visa, Mastercard, tudo no mesmo processo, pedindo atitudes contra o Supremo do Brasil por decisões ilegais. Para você ver o nível que chegou, acho que é a primeira vez na história que empresas reclamam abertamente das posições da justiça. Para você ver o quanto eles estão fazendo coisas ilegais, imorais e estão perseguindo. Então você tem as 81 maiores empresas americanas pedindo ao presidente daquele país que os defendam das atitudes do Supremo Tribunal Federal. Que tristeza e que vergonha. O Alexandre de Moraes realmente usa o seu cargo para perseguir seus desafetos. Agora, o Tagliaferro, ele pediu extradição do Tagliaferro, porque o Tagliaferro está dizendo o que ele fazia, o que acontecia, que ele montava os processos olhando as redes sociais. Falou aqui, inclusive, falou para nós na entrevista. Que aqui. A chefe de gabinete dele era responsável por organizar, olhar lá, tinha uma bandeira do Brasil, ele falou mal do Lula, ele falou mal do Alexandre, dá 17 anos de cadeia para ele. Ele, ao expor essas situações absurdas, o que o Alexandre de Moraes fez? Pediu a extradição e a prisão dele. Esse é o nível de perseguição. Quando alguém expõe as barbaridades, as ilegalidades que ele está cometendo, ele usa o seu cargo para pedir prisão e extradição, e o Tagliaferro fez certíssimo em fugir do país, porque ele ia ser o quê? Preso, estaria agora numa cela, provavelmente até numa solitária, trancado. Triste a situação do país de ter essa pessoa que, na minha opinião, está fora de controle, diria que está completamente sem raciocínio lógico, está perseguindo, e as palavras, eu acho que a ciência diz para isso, que a medicina diz para isso, é psicopatia. Ô, nós temos vários recados aqui, inclusive o pessoal do Superchat, se quiser mandar pergunta aqui no YouTube, pode mandar. Mas temos o primeiro recado, quem que é, Adel? O primeiro? O Maicon, não, é o Marcon. Fala aí, Marcon, perdão. Boa noite a todos, meu nome é Marcon, sou ouvinte da rádio. Eu estive no Exército por 4 anos no Exército. Quando eu tocava a canção do Exército, como foi tocada agora, ali a gente se arrepiava tudo. Estufava o peito. Porque no Exército só se falava em pátria amada, defender a pátria. Não vou dizer que não tinha problema lá, que tinha alguns corruptos lá dentro, sim. E na minha época, foram 3 sargentos expulsos do Exército por causa de roubo. Mas lá, quando você pegava, era a rua, não tinha outro jeito. Então, e agora nós estamos na mão de uma esquerda de ladrões, onde tiraram um ladrão para ser presidente. Não podemos admitir isso. Temos a chance de rever esse quadro na eleição 2026.
Essa é a opinião do Marcon, então, nosso ouvinte aqui diário. Quem que é o próximo recado, Adel? Durier. Durier. Fala aí, Durier. Boa noite, Gebuc. Boa noite ao nobre deputado, aos meninos aí da bancada. Belíssima homenagem que você fez, eu me emociono, ao nosso nobre exército brasileiro. Eu sou oriundo do Corpo de Fuzileiros Navais da gloriosa Marinha do Brasil, tropa elite da Marinha, mas sempre tive um respeito pela minha irmandade de armas de infantaria do Exército Brasileiro. Bravos homens e mulheres fizeram a história do verde oliva. Não é o que está aí hoje, mas aqueles que realmente fizeram a história do verde oliva. Esses merecem a nossa mais respeitosa continência. Atsumos! É o Durier falando. Tá aí, esse é o Durier. Me arrepiei, cara. Pois é. Conheço, gosto. Sujeito que eu respeito muito. Né? Sim. Brasileiro, corajoso. Brasil, deputado, o Brasil tem jeito sim. Claro que tem muita gente boa, gente. Agora, o que o Marcon falou é muito verdade. A gente tem que ganhar a eleição no que vem. A gente tem que derrotar essa esquerda, que tanto faz mal ao país. Olha o hino da Marinha. Pois é. Maravilhoso hino da Marinha do meu país. E aqui ninguém se engana. É um dos melhores que eu conheço. Lindo. E aqui ninguém se engana. Aqui nós temos lado sim. Nós somos homens conservadores, de direita, libertários, acreditamos naquilo que a gente sustenta, não fazemos proselitismo para agradar as pessoas. Nós entendemos que a democracia é fundamental, mas mais fundamental é ter lado. Mais fundamental é defender aquilo que a gente acredita. E eu tenho um compromisso, minha bancada, minha gente, minha rádio, meus convidados, quem vem aqui. E o nosso compromisso é com o Brasil. O nosso compromisso é com o futuro. O nosso compromisso é com a nossa sucessão. Quem vem por aí? O deputado tem filhos, é guri, ainda não tem neto? Não, já tem. Já tem? Já tem. Mas é bem muito mais novo que eu. Né? É. Tem neto pequeno. É. O Henrique só tem filho. Você tem neto ou não? Não, só filho. Claro, você é um guri, rapaz. Como é que você vai ter neto? Mas hoje você falou exatamente aquilo que eu penso. A gente tem que pensar no futuro do Brasil, pensar na próxima geração. Nós queremos o bem das pessoas. E o caminho para fazer isso é o caminho da democracia, da liberdade, é o caminho da livre iniciativa, é o caminho de gente honesta e gente que trabalhe com competência, e não quem fica lacrando, quem defende Maduro, quem defende Ortega da Nicarágua, quem defende Cuba, quem defende Coreia do Norte, o Hamas. Essa turma, é absurdo que eles defendem valores, princípios, são todos errados. Pessoas que defendem linguagem neutra, pessoas que defendem estatizações, pessoas que defendem essa roubalheira que acontece no Brasil, está tudo errado. Esse pessoal da esquerda está completamente fora de si. Quem defende alguém que persegue as pessoas como Alexandre de Moraes, quem defende alguém que está escancarado aquilo que faz de errado, que não cumpre a lei, que cria situações ilegais, que está fazendo milhares de pessoas presas porque ele quer prender o Bolsonaro. E por falar em Bolsonaro, pesquisa hoje, da Paraná Pesquisa, Bolsonaro preso, Bolsonaro com prisão domiciliar, está na frente na pesquisa que o Lula. 35-34, alguém que está sufocado. Já faz mais de um mês que o homem não pode falar. Está em casa. E a pesquisa da Paraná Pesquisa deu ele com 35, Lula com 34. Ele está ganhando a eleição no Brasil preso. Agora, no Paraná Pesquisa, a gente acredita. Agora, a Quest
diz o seguinte, que mais de 50% concorda com a prisão do Bolsonaro. Eu sei onde é que eles fizeram essa pesquisa. No comitê do PT. Não foi nem no comitê do PT. Foi na Papuda. Pode. Lá com os narcotraficantes e tal, ou naquele morro do Rio de Janeiro. Como é que é o lugar onde foi aquele gordo? No Complexo da Maré. Complexo da Maré. O Flávio Dino só faz barbaridades também para o Brasil. Desculpe, eu falei aqui, aquele gordo disse que não pode mais falar gordo. É gordofobia. Gordofobia é o cacete. Pô, vamos parar com essa frescura. O cara é gordo ou ele não é gordo. É a mesma coisa que eu encontrar o senhor Rafael Greca de Macedo, por quem eu tenho muito respeito, e eu encontrei o Rafael outro dia no almoço. Falei para ele, Rafael, que bacana, você emagreceu bastante e tal. Ele falou, mas ainda falta muito. Eu não considero ofensivo eu dizer para ele que ele emagreceu bastante. Aliás, ele emagreceu porque não pesquisam ele também, né? Pois é, ficou brabo esses dias. Ficou brabo e com razão. Sexta-feira ficou brabo. E não tem razão, por acaso? Tem. Claro que ele tem razão. Por que não pesquisa ele? Pois é. O cara foi 3 vezes prefeito de Curitiba. No voto. No voto. Aí tem uns que... Bom, deixa eu falar. Foi com o nosso apoio, né? Sim. Hoje eu vou pôr mais um recado aqui do Darcy e também o outro do Vicente. São os 2 recados que a gente vai colocar agora. E eu preciso fazer um intervalo. E na volta vamos falar já que estamos falando da eleição do ano que vem, Tarcísio de Freitas e Valdemar Costa Neto falaram sobre esse assunto hoje. É importantíssimo falar sobre isso. E o Valdemar falou, se ele for candidato a presidente, é pelo PL. Cravou, na lata, assim. Vamos ouvir. Eu sei, para quarta-feira, eu vou falar com o deputado que está aqui do meu lado. Pode ser, eu não posso falar e não vou falar, até porque, evidentemente, não só por respeito ao meu convidado, mas por respeito também à estratégia. Mas quarta-feira ele poderá dizer para a gente se é verdade ou mentira isso. Tá. Que ele vai conversar com a pessoa amanhã. Não, pode falar. Eu pedi ao Supremo Tribunal Federal, ao relator do processo que prendeu o Bolsonaro, permissão para ir visitá-lo. Eu quero amanhã, terça-feira, se tudo der certo, visitar o presidente Bolsonaro na sua residência. Vamos ouvi-lo. Eu não quero criar dificuldades longe disso, mas que coisa triste, né? Um homem ter 35% da intenção de voto e ter que pedir licença para poder receber uma pessoa em casa, que é um deputado federal, que é um grande representante do meu estado, do Paraná, e aonde esse mesmo homem, Jair Messias Bolsonaro, teve pessoa que não fez crime nenhum. Sim, tem isso. Pessoa que não fez crime nenhum, está de tornozeleira, está proibido de usar redes sociais, está proibido de falar, está proibido de ver as pessoas, de se comunicar. É um crime o que fazem com o Bolsonaro. Um processo que não existe, que é ilegal, e você vê essa imprensa incompetente, essa imprensa burra, comprada, falando que o Bolsonaro descumpriu, que o Bolsonaro fez aquilo, que o Bolsonaro fez aquele outro. Fazer uma observação, deputado. Burra, deixe por uns 15%. 85% é jaguara mesmo. É verdade. Vamos pôr os ouvintes, então, Adel, o Vicente e também o Darcy. E aí vamos para o intervalo. Boa noite. Só tem justiça, ou quem é punido, só quem é da direita aí, ó. Vem Deus. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Um abraço. Boa noite. Tamo junto. Esse é o Vicente. Próximo é o Darcy. Boa noite, pessoal da Mercosul, Darcy aqui do Campo Comprido. Com relação aos roubalheiras do INSS, eu sou aposentado desde 2008. Minha esposa se aposentou por invalidez em 2002. A gente acompanha os Olerite diariamente, vamos dizer assim, todo mês. Esses descontos são das pessoas mais simples, que não têm habilidade para lidar com a tecnologia e que eles se aproveitam. Eu nunca tive desconto, graças a Deus. Um grande abraço para vocês. Essa é a declaração do Darcy, dizendo que ele não caiu no golpe. Mas veja que importante que o senhor Darcy traz como depoimento. Desculpe, deputado, o senhor vai participar da CPI? O senhor pode participar? Como é que funciona? Não, eu não sou membro titular da CPMI, mas eu irei lá, sim, acompanhar pessoalmente
Como deputado, eu participo, não voto nas decisões de lá, porque só os membros... Mas o senhor pode fazer pergunta? Posso fazer perguntas, posso acompanhar, posso estar lá. Então, eu queria lhe fazer um pedido. Quando o senhor fizer pergunta, estiver, etc., essa é uma colocação importante de reverberar, né, que o nosso ouvinte acaba de colocar. Ele disse, eu sou minha senhora 2002, eu 2008, nunca me tungaram. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Ele acompanha. Eu acompanho. Né? Então, se o senhor falar disso lá, eu queria que as suas participações na CPI, eu quero lhe fazer um pedido agora, que o senhor grave para a gente repercutir aqui. Sabe por quê, Adel? Porque é importante, porque como a imprensa está num jogo muito safado... Eu estarei lá quarta-feira, vou gravar, então eu vou te mandar. Então, gravo e manda, a gente repercute. Pô, o Maurício Escudeiro, que está comigo, o Maurício sabe onde é que está agora, Henrique? Onde? Está num veículo de propulsão A jato? Não é propulsão a jato. É. É uma propulsão financeira. Não sei se é um táxi ou é um Uber. Uber. É. Mas o taxista está nos ouvindo aqui na Rede Mercosul. Um abraço para o taxista e para o Mauri também. Muito obrigado. Mauri, diz o nome do taxista aí para a gente dar um amplexo para ele. 18h40, G. Intervalo, a gente já volta. Eu quero mais saber desse troço, porra. Vamos pro intervalo, Adel, senão... Ô, Luiz Mussi, eu quero mais meia hora. Eu vou chorar, que nem o Daniel chora. O Daniel chora todo dia, eu quero mais meia hora. Não adiantou nada, não ganhou uma meia hora. Eu também vou chorar, também não vai adiantar, mas vou chorar. Já voltamos. Conheça a DOC, a especialista em soluções para a Lei Geral de Proteção de Dados. A DOC é a sua parceira ideal quando se trata de sistemas para a Lei Geral de Proteção de Dados. Nossa empresa oferece soluções completas que garantem a conformidade da sua empresa com a LGPD, protegendo os dados dos seus clientes com segurança e eficiência, com a tecnologia avançada e suporte especializado. Facilitamos a gestão de dados, reduzindo riscos e aumentando a confiança dos seus clientes. Transforme a proteção de dados em uma vantagem competitiva com a DOC. Acesse doctecnologia.com, doctecnologia.com e descubra mais sobre o que podemos ajudar a sua empresa a estar à frente em segurança digital. DOC, sua parceria em segurança digital. Paraná, espelho para o Brasil. Orgulho da gente. Só em 2025 são 6 bilhões e 600 mil reais de investimento em melhorias no estado, com grande parte na infraestrutura. Tem o maior programa de estradas em concreto do país. 500 quilômetros feitos para durar mais. E grandes obras saindo do papel. Como a ponte de Guaratuba, que já está 70% pronta, e muitas outras. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Passando pelo litoral, faça uma pausa irresistível no Armazém do Coco Steakhouse. A experiência gastronômica que você merece. No início da Praia Brava, em Caiobá. Armazém do Coco. Muito mais que uma refeição. Siga no Instagram, @Armazém do Coco Caiobá. Direto ao ponto. Oferecimento Cimead. Foi multado? Está com a CNH suspensa? Recupere seu direito de dirigir com praticidade e sem sair de casa. Com empresa autorizada pelo Detran. Faça o curso de reciclagem em apenas 4 dias. 100% online, pelo celular ou computador. Não fique sem dirigir. Acesse agora mesmo o site reciclacnh.com.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 419-9754-5421. Hoje estamos de volta, são 18h43. O João Maria Sampaio, que é o taxista da Maurício Escudeiro, que está ouvindo a gente, que escuta todo dia. João Maria Sampaio, taxista. Aliás, eu quero mandar o nosso melhor abraço, o nosso melhor muito obrigado aos taxistas. E quando é Uber, como é que chama? Aí é motorista. Motorista aplicativo. Obrigado, deputado. Por isso que ele é deputado, eu não sou nada. Ele sabe. É motorista aplicativo. Bom, todos eles, muito obrigado. Muito obrigado pela carona, muito obrigado por nos receber nos seus veículos, por nos permitir estar ao lado de vocês. E eu quero dizer o seguinte: o Brasil tem solução, sim. Eu entendo que esse senhor, que é
está na presidência devia ter sido impeachmentado há muito tempo. Também entendo que pelo menos 2 processos de impeachment deveriam ter ocorrido relativamente a 2 ou 3, minimamente, ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles são regidos pela Constituição Pátria e são os defensores da Constituição. Quando eles trabalham ao revés do que é determinado pela Constituição, então há motivo para os impeachments. Ô, Gê, Pois não. eu acho que só não se abriu o processo de impeachment o Rodrigo Pacheco porque ele tinha interesses dentro do Supremo. Pessoal, né? E a questão, infelizmente, do Alcolumbre é que ele tem dezenas de processos criminais com provas robustas e, com isso, ele fica completamente amarrado. É muito triste para o Brasil ter uma situação dessa, onde o presidente do Senado tem vários processos criminais no Supremo e, com isso, não pode nunca tomar uma atitude contra o Supremo. Fica como se fosse engavetado, prisioneiro, e os senadores têm que ter mais bom senso ao escolher o presidente da casa. Agora aí vem uma questão que me assola o raciocínio. O Henrique Levianowski, Lewandowski, Levianowski era o ex-governador aqui do Paraná que chamava ele, né? Levianowski. Mas o Henrique Lewandowski é filho do Ricardo Lewandowski. Esse é o Ricardo Lewandowski, aquele que traiu a pátria no momento de encerramento da cassação da Dilma Rousseff. Criou uma nova lei. Ele criou, ali naquele momento e tal, ele criou uma lei e essa senhora só não foi eleita senadora pelo bom senso do povo mineiro. Agora já não sei se eu queria ela ou esse palhaço que eles elegeram. Pois é. Mas, Gê, você fala que ele criou, mas para ele ter criado, os senadores tiveram que dar o aval. Não foram só os senadores naquele momento. Não, naquele sim. Naquele momento era a votação do impeachment. A votação do impeachment era o colégio eleitoral todo. Certo? Não. Claro. Não era. Como não? Não era. Primeiro ela teve o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Sim. Que foi aprovado. Perdão, você tem toda a razão. Depois era só no Senado. Você tem toda a razão, perdão. Você está certo. No referendo do Senado é que ele deu o golpe. Exato. Agora, já notou que os grandes golpes, eles são sempre no Senado, né? É porque é só 81, é um pouco mais fácil. Metade fica dormindo lá na cadeira, outra metade já tem umas 4 mulheres. Eu brinco que é a turma da pantufa. Quando dá 6 da tarde, não tem mais nenhum deles no Congresso. Eles cansam, né? Infelizmente, nossos senadores aqui no Paraná, o Flávio Armes, a gente já sabia que era um esquerdinha. E o Orovista é uma grande decepção. Eu ajudei a elegê-lo, mas é um dos piores senadores que eu já vi no Brasil. Aí, opinião de um deputado que está lá todo dia. Não, e não é só a opinião de quem está lá todo dia. Observe que ele disse, eu ajudei a elegê-lo. Pois é. Então, ele se enquadra. Eu sabe que eu não votei nesse cara? Eu também não. Vocês foram melhor que eu. Eu não votei nele. Não votei. No Eurovisto? Eu não votei, sabe por quê? Eu conheci o Eurovisto. Sabe como é que eu conheci o Eurovisto? Eu vou falar aqui e vou assumir a responsabilidade. O Eurovisto ia levar Guilherme Lacerda Braga, sobrinho, todos os dias na Fundepar. Sabe o que eu era nessa época? Menino, eu era... Menino já faz muito tempo que eu fui, mas eu era bem mais jovem. Eu era chefe de gabinete do Guilherme lá na Fundepar. Trabalhava com Arthur Braga, sobrinho do Ney Amintas de Barros Braga, delegado, meu querido amigo Arthur. E esse Eurovisto ia com o doutor Guilherme na missa. Ele é um juiz que foi juiz do trabalho, aí, que eu não vou citar porque já morreu. Então, ele ia lá com esse senhor que foi nomeado juiz também e tal. E eles iam todo dia levar o doutor Guilherme. O doutor Guilherme ia na missa da Igreja dos Passarinhos, todo santo dia. Grande homem, um homem santo, o doutor Guilherme Lacerda Braga Sobrinho. E aí, minha gente, esse Eurovisto tanto fez que a Malala, que deve estar me ouvindo, grande Malala, perdeu o filho, meus pêsames, meus sentimentos, meus e de minha família, da Alba, enfim, de todos nós. E a Malala que organizou tudo e tal, e o Eurovisto ganhou positivo, meus amigos. Foi assim. Se eu tiver errado, me corrija, viu, Eurovisto?
Mas capricha aí que você sabe que não pode me corrigir. Gê, vamos voltar para o assunto das eleições do ano que vem, porque ainda evitando se apresentar explicitamente como candidato à presidência da República em 2026, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu o tom de uma eventual campanha nacional ao falar sobre como deveria ser o governo de centro-direita durante evento com empresários na capital paulista nesta segunda-feira. Indagado pelo senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o presidente do Progressistas, Tarcísio de Freitas chegou a sugerir um slogan inspirado em Juscelino Kubitschek. Vamos ouvir o que ele disse. É que ele vem com um lema ousado, né? 50 anos em 5. E esse cara impulsiona a indústria, ele interioriza o Brasil, ele constrói Brasília, o pessoal fala assim, ele construiu Brasília em 5 anos, na verdade ele construiu Brasília em 3, porque a autorização do Congresso sai em 57, ele conclui a construção de Brasília em 1960. Ele construiu uma cidade, que hoje é a nossa capital, em 3 anos. Então, um líder disruptivo, uma pessoa que pensou o futuro, que implantou bases para a gente dar um salto subsequente. Então, eu não sei qual vai ser o lema de um novo governo. Eu sei que a gente precisa fazer pelo menos 40 anos em 4. Isso está muito claro. Foi o que disse o Tarcísio de Freitas. Mas no mesmo evento, Gê, onde estava o governador de São Paulo, várias autoridades, inclusive o Gilmar Mendes participou depois, tudo mais. Tarcísio de Freitas, o presidente nacional, melhor dizendo, do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, afirmou que se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se comprometeu a se filiar ao PL caso dispute a presidência da República do ano que vem. Ou seja, o que ele disse, o Valdemar da Costa Neto. Vamos ouvir. Eu tive um jantar com ele há 1 ano e meio atrás. Ele falou, se eu for candidato, eu vou para o PL. No jantar com os governadores, ele falou na frente de 5 governadores. Se eu for candidato eu sou candidato a governador, mas se eu for candidato a presidente, eu vou para o PL. Tá aí essa briga. E o que a gente escutou hoje, Eugê, você estava comigo, inclusive, de manhã, de que pode estar surgindo uma chapa Tarcísio-Ciro de vice, com apoio amplo do governador do Paraná, do governador de Minas Gerais, do governador do Rio de Janeiro. Seria uma frente ampla para vencer o PT. O que você acha, deputado? Olha, o Tarcísio é um grande nome para ser presidente do Brasil, e acho que ele vai ser. Não sei se agora ou mais para frente. O meu candidato do coração é o Ratinho Júnior, porque o Bolsonaro, infelizmente, por um crime que não cometeu, por algo que não aconteceu, eu acho que agora, no mês de outubro, ele vai ser preso pelo Alexandre de Moraes, pelo Flávio Dino, que é o comunista do Supremo, pelo Zanin, que é o advogado pessoal do Lula, infelizmente, por essa corda diga turma, que faz muito mal ao Brasil. Vão prender um inocente. E com essa situação, o Ratinho faz um belo governo no Paraná, é um jovem preparadíssimo, e é o meu candidato do coração. Agora, se o Tarcísio for disputar a eleição, provavelmente vão haver composições. E daí eu não sei como fica, mas ele é um nome muito forte e tem grande chance. E essa história do Ciro Gomes, você acredita? Eu sinceramente não acredito, mas... Olha, ele é do Nordeste, tem um certo capital político, mas nomes para vice, tem vários na direita. Você tem o próprio Ciro, que foi falado agora, você tem a Tereza Cristina, uma mulher que traz todo o agro, você tem a esposa do Bolsonaro, a Michele, você tem o próprio Ratinho Júnior, você tem o Zema, você tem o Caiado, você tem o Rogério Marinho. Tá bom, mas quando você fala no Ciro Nogueira... Ele traz 2 partidos unidos, que é a União Brasil e PP. Aí ele traz os 3 maiores orçamentos partidários para a campanha, e nós não podemos nos iludir. O governo está fazendo caixa. Sabe, tudo bem, responsabilidade minha, que eu vou dizer, tá? Não estendo para o restante da mesa. Mas tudo bem que eles estão metendo a mão no jarro forte, como é hábito e como fizeram, tanto fizeram que foram todos presos quando a justiça se aplicou no Brasil. Mas não é só para isso, porque o José Dirceu é muito pragmático.
E ele faz aquela divisão, viu? Meu avô jogava dominó com a gente e dividia as patacas. Eles faziam assim: pataca tia, mi pataca, pataca mi. É assim que o Zé Dirceu faz. Uma pataquinha vai para a campanha eleitoral também, viu, gente? Eles também se preocupam com isso. Sim. Além de ter o segundo fundo partidário mais relevante, na parte legal vem o over, o sobre, que eles têm preocupação. Veja o que eles fizeram com a Itaipu para fazer essa cópia, essa patifaria aí chamada cópia. São bilhões que ninguém vem, porque está muito caro. Ninguém vem, está muito caro o hotel. Tá, são 47 países só que confirmam, mas não é só caro. Também não tem. Eles contrataram por 230, quase 500 milhões, uma empresa para fazer a gestão. Cara, isso não faz o menor sentido. Olha a roubalheira que está tendo nisso. É. O pessoal quer saber quem você votou para senador em 18. Foram 2. Eu lembro quem eu votei. Eu estou pensando. Claro, eu votei, obviamente, Paulo Martins. Não. Paulo Martins se votou em 22. Tá, votei em 22. Eu lembro. Eu votei no Rodrigo Reis, que era o candidato do PSL, que na época nós estávamos no PSL. Claro, um voto meu foi o Rodrigo, óbvio que sim. E o outro foi no Beto Richa, que era o governador do estado. Eu não me lembro. Eu votei nesses 2, em 18. Mas o Beto podia ser candidato? O Beto foi candidato, ele e o Requião. Que prenderam ele um pouco antes da eleição. Tá certo. Eu vou fazer a declaração de voto. Eu votei Rodrigo e Beto. Eu também. Eu votei o Eurísto Beto. Eu votei no Rodrigo porque eu era. A gente era do PSL, exato. Né? E o Rodrigo foi o nome. E porque eu também gosto do Rodrigo. Gente boa. Tem esse detalhe. Rodrigo Reis, para quem não lembra, hoje ele é administrador regional do Portão Fazendinha. Aqui de Curitiba. O Rodrigo ele é ótimo, viu? O Rodrigo Gente faz boa. um belo trabalho na região da Fazendinha, trabalhador, atuante. Eu diria que ele faz lá, está revolucionando a Fazendinha. Ele vai bem. O único problema é que ele promete ajuda para todo mundo que é candidato. Ele fala para todo mundo, quando ele me vê, ele me fala, você é meu candidato ao coração. Mas, Rodrigo, eu nem sei se você é candidato, não interessa. Você é meu candidato ao coração. Temos 4 minutos, senhores. Fiquem à vontade. Deputado, fique à vontade. Querem ouvir o resultado da pesquisa, Paraná Pesquisa? Já viram? Eu só vou, antes, repercutir a prisão Fica à do Silas vontade. Malafaia. Amanhã a gente fala disso, sem problema. O Silas Malafaia é um dos maiores líderes religiosos do Brasil. Prisão? Prisão, não prenderam, né? Pegaram ele no aeroporto quando ele chegou. Sim. Ele chegou, tiraram o passaporte dele, ele foi colocado no inquérito. Semi-prisão também. Colocaram ele num inquérito sobre aquela, teoricamente, trama golpista, que é um absurdo. Ou seja, eles agora saíram da política e do meio empresarial e foram para a área religiosa, prender pessoas que pregam a palavra de Deus. E olha, eu sou católico, e ele é o presidente da Assembleia de Deus do Brasil, mas é absurdo o que fizeram com ele, não havia motivo. E o pior, ele deu a senha do celular dele, não tem nada para esconder. Uma hora depois, aquele delegado da Polícia Federal, que foi assessor parlamentar de deputado do PT, vazou os áudios dele para todo mundo. Conversas com o Bolsonaro, conversas de diversas naturezas, ele vazou. Ou seja, um crime que a Polícia Federal faz, virou polícia política. Um líder religioso está sendo hoje cerceado, não podendo viajar, tomar o passaporte dele, não podendo se comunicar com pessoas. E na hora que ele vai pregar no púlpito, que ele pode ainda falar no púlpito, ele tem que se cuidar, porque ele está sendo censurado, ele está sendo perseguido. O Alexandre de Moraes passa de todos os limites. Eu quero dar aqui a minha solidariedade ao pastor Silas Malafaia. É isso aí. Gê, antes da gente ir embora, tem muitas pessoas mandaram recados aqui para nós. Inclusive o Thiago Viola, ele mandou um recado para nós, está correndo, mandou um vídeo correndo ouvindo a gente, fazendo exercício e correndo ouvindo direto ao ponto. Thiago Viola é um grande artista, uma figura maravilhosa e um companheiro do Carlos Roberto Massa Júnior de ponta. Aliás, está nos Status. Foi receber tá lá, é verdade. É verdade. O Márcio Radcheski, lá de Piraquara, nunca mais leram minhas mensagens. Me colocaram em sigilo ou foi o Xandão que proibiu você de ler a minha mensagem? Né? Tá lida, o Márcio, lá de Piraquara. Valeu, Márcio. Também recebemos recado aqui do Paulo, do Bruno, do Oziel,
do Vargas, que também fazia tempo que não mandava áudio aqui, mandou. O Aramis. Vamos colocar o recado do Aramis, o poeta, para a gente fechar o programa de hoje. Fala aí, Aramis. Boa noite, doutor Gerardo Henrique, ilustre deputado Reynolds Stephanie Júnior. Aqui é o Aramis. Com referência ao comentário que o deputado fez agora, a respeito da fala infeliz do presidente, eu ouvi que foi mais ou menos assim. Como é que pode você colocar uma pessoa para representar o Brasil sem dente na boca e ainda por cima negra? Ora, aí já é um racismo e também uma ignorância, né? Porque sem dente na boca, onde mais que teríamos dente? Na orelha, por acaso? Tchau, boa noite, obrigado, até amanhã. Obrigado, viu, deputado? Obrigado, deputado. Sempre bem-vindo. Quarta-feira eu vou colocar o senhor no ar de novo. Mandamos o link para ele. Um abraço. Tchau, até amanhã. A hora que você for me ligar,